bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a parte de hoje, que é Os Bois de Gerião, parte 3. Na ilustração temos, ao fundo temos Hércules e Emília, e junto a eles tem um bicho misterioso. O que será? Parece um dragão de 3 cabeças, ou é mais? Não sei. Vamos descobrir. Na parte 3, na Ilha de Gerião. O desembarque operou-se como das outras vezes, com o herói apoiado ao ombro de meio a meio, mais bambo do que se tivesse levado uma boa sova do tridente de Netuno. Pedrinho teve de repetir a mesma cura de herói enjoado, lá das praias de Tamicira. Depois que se viu novo, Hércules disse: "Bom, agora temos de arquitetar um plano. A força do rei desta ilha já sei que está sobretudo no dragão de 7 cabeças e no pastor de 2. Tenho de me aproximar com muito jeito para dar cabo do dragão do pastor. Só depois irei ajustar contas com um rei monstruoso." "Como vamos atacar o dragão, galera?" quis saber Emília. "Com as minhas flechas." E ao dizer isso, tirou-as do carcaz e examinou-lhe as pontas. Desde aquela aventura em que se viu quase perdido diante de um monstro porque Emília havia humanizado as suas flechas, o herói nunca mais se meteu a uma empresa sem primeiramente examiná-las. "Fiquem aqui", disse ele, "vou sozinho." E lá se foi. Os pica-paus ficaram ouvindo as histórias de Agatirso. Não há velho marinheiro que não saiba de muita coisa interessante relativa ao mar. Pedrinho, que era um grande pescador lá no ribeirão do sítio, só queria histórias de peixes. Já Emília só se interessava pelas de monstros. "A tal serpente marinha de que falam tanto?" perguntou ela. "Nunca jamais encontraram alguma?" "Não há marinheiro que não fale das serpentes marinhas que vivem nas grandes profundidades e às vezes sobem à tona. Agatirso também tinha a sua. Certa vez", disse ele, "vindo eu em minha barca da ilha de Paros para a de Naxos, dei de repente com um mar agitadíssimo, mas de uma agitação diferente de todas as que eu conhecia. Era como se lá no fundo tivesse havido um terremoto. Não posso compreender como me salvei. Que vagalhões horríveis! Levantavam-se como torres e depois afundavam como verdadeiros abismos. Uma hora levei assim, agarrado ao toco de mastro de meu bote." "Por que ao toco?" "Porque era só o que restava do lindo mastro de meu bote. Lá no começo, um vagalhão despedaçou como se fosse uma hastezinha de capim seco. Ficou o toco. E muito que isso me valeu. A ele me agarrei de unhas e dentes durante mais de uma hora. Por fim a tormenta foi serenando e eu respirei. Estava salvo, graças à vontade de Palas e à minha padroeira. E foi então que vi uma coisa nunca vista em meus anos e anos de voga nesses mares." "Viu a serpente marinha?" "Sim, vi. Mas no primeiro momento nem compreendi o que fosse. Uma cabeça hedionda e como se aflitíssima brotava pela boca muito aberta uma porção de coisas vermelhas. E aquele enormíssimo corpo de cobra boiava sobre o mar como uma espécie de SS emendados. Ou de 2 S's. Lá no fim, uma cauda que batia na água. O monstro deu-me a ideia de estar na agonia. Um vagalhão arrancou dali meu barco e foi só. Não enxerguei mais nada." Você já encontrou alguma serpente assim? Se já, coloque nos comentários abaixo. Eu nunca vi.
A Gatir enxugou a testa. A simples lembrança daquelas cenas fazia-o suar. O Visconde deu uma explicaçãozinha muito boa. É que tinha havido no fundo do mar algum terremoto ou alguma súbita erupção vulcânica, e o convulsionamento das águas deslocou uma dessas serpentes marinhas às grandes profundidades, arrastando-as à superfície. Ora, a diferença de pressão muito grande e o organismo do monstro não suportou a súbita passagem da alta pressão do fundo para a pouca pressão da tona e estourou. Como estourou? Rebentou-se todo por dentro por falta de pressão. É por isso que este homem a viu botando para fora todas as vísceras. E o que ele viu foi uma serpente marinha lá das profundas, estourada em consequência da pouca pressão atmosférica da superfície. O velho marinheiro ficou admiradíssimo da segurança do Visconde, embora não entendesse aquela história de pressão atmosférica. E ainda estavam a falar em serpentes marinhas e peixes quando Hércules reapareceu. Um caso difícil, disse ele. O dragão oculta-se numa das várias cavernas lá existentes. É delas que inopinadamente salta sobre os atacantes. Perto está sempre o pastor de duas cabeças. Quem ataca o pastor arrisca-se a ser atacado pelo dragão. E não podendo prever de que caverna vai sair o dragão, pode ser apanhado de surpresa. Vim pensar sobre o que fazer. Hércules, na verdade, não tinha vindo pensar coisa nenhuma, e sim saber a opiniãozinha da Emília. Percebeu logo que era um desses casos em que a inteligência vale mais que a força bruta, e olhou para ela. Emília segurou o queixo e pôs-se a refletir. De repente disse, Eureka! Todos ficaram muito atentos, curiosos de saber o que ela havia eurecado. Emília ainda pensou mais um bocadinho, como que aperfeiçoando a ideia. Depois disse, quantas cavernas são? Umas 20. Pois o jeito é um só, Lelé. Descobrir em que caverna mora o dragão. Feito isso, o resto se torna fácil. Sim, concordou o herói. Se eu tiver a certeza de que o dragão está neste ou naquele buraco, posso atacar o pastor e em seguida apontar minha flecha para a boca do buraco certo. Exatamente, concordou Emília. Podemos fazer uma coisa. Vou junto com você e lá aplico meu meio de descobrir a caverna certa de onde vai sair o monstro. Que meio é esse? Indagou Hércules. E ela muito espevitada. Não posso dizer, perde o efeito, mas juro que marco direitinho qual é a caverna do dragão. Hércules deu a mão a Emília e lá se foram. Pedrinho pensou consigo. Qual será o meio que ela vai usar? O faz de conta ou a varinha de condão? De certo ponto, entre duas grandes pedras, Hércules mostrou a Emília lá longe o pastor de duas cabeças e as várias cavernas. Numa estava o dragão, mas em qual? Quem fosse lutar com o pastor podia ficar com o dragão pelas costas. E como era? A prudência mandava primeiro certificar-se do ponto certo onde se escondia o dragão. Só em seguida atacar o pastor. Hércules pôs os olhos em Emília, como quem diz. E então? Emília ergueu para ele a sua carinha cavorteira e disse. Nada mais simples. Tape os olhos que já digo em qual caverna está o dragão. Hércules tapou os olhos. E Emília, muito rápida, foi apontando com o dedinho para as cavernas, dizendo. Lá consigo, faz de conta que não está nesta, nem nesta, nem nesta. E assim apontou todas menos uma. Logo está na última. E para Hércules, alto. Pronto, já resolveu o problema. Um dragão está escondido naquele buraco da esquerda. Aquele lá. E apontou bem direitinho. Hércules ficou assombrado. Não podia compreender de que maneira ela chegara a semelhante conclusão. Quis saber. Indagou. Não digo, respondeu a diabinha. Tenho os meus segredos como Medeia tem os dela. O herói não insistiu. Ninguém no mundo estava mais convencido de que o pelotinho humano era na realidade uma curiosíssima feiticeira dos olhos futuros. E sendo assim, não teve a menor dúvida de que o antro do monstro fosse realmente indicado. Então posso atacar o pastor, certo de que o dragão vai sair daquela caverna? Emília respondeu com majestosa segurança. Pode. Era o tom de Medeia e Circe. Era o tom dos oráculos. Era o tom de Palas. E Hércules não duvidou nem por um milésimo de segundo. Bom,
Fica aqui, disse ele. Vou dar a volta e atacar o pastor por aquele lado de lá. Por quê? Porque assim ficarei de frente para a caverna do dragão. Meu receio era atacar o pastor pela frente e ter o dragão pelas costas. Emília ficou ali, e Hércules deu a volta para atacar o pastor do ponto certo. Teve de ir agachado e oculto pelas pedras. E se erguesse, o pastor o veria perfeitamente, porque uma criatura de 4 olhos vê ao mesmo tempo a norte, sul, leste e oeste. Súbito, Hércules pôs-se de pé num pulo, já com o arco esticado, e a primeira flecha voou assobiando. Um pastor viu o pulo de Hércules e também levou a mão ao arco. Mas a flecha de Hércules o pegou antes que ele lançasse a sua. E logo a seguir foi atacado por outra. Não era preciso mais. 2 cabeças, 2 flechas. Tudo correu num abrir e fechar de olhos. Mas mesmo assim, o dragão oculto numa das cavernas presenciou o que se passava lá fora e apareceu. Apareceu justamente na boca da caverna indicada por Emília. Exatinho como eu disse, pensou a ex-boneca. O meu faz de conta é infalível. Ao ver surgir o dragão, Hércules enviou-lhe uma flecha cabeça número 1 atingindo num dos olhos. O herói tinha de lançar 7 flechas, uma para cada cabeça, mas isso antes que o dragão o atacasse. E com que rapidez vinha o dragão em seu rumo. Só a extrema rapidez das flechas o salvaria. E Hércules, zaz, 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 2, 3, 4, 5, 6 flechas, todas muito bem cravadas em cada olho direito de cada uma das 6 cabeças. Faltava só a 7ª, mas não houve tempo. O dragão estava próximo demais para o tiro de flecha, quase junto dele. Hércules então recorreu à clava, e com um só golpe, mas daqueles, amassou a 7ª e última cabeça do monstro, como uma pessoa qualquer amassa uma bola de papel de estanho. Atualmente usam mais alumínio, não estanho. Então, entenda, uma bola de papel alumínio. Provavelmente na época usavam estanho. Você sabe alguma coisa sobre isso? Coloque nos comentários aqui embaixo. Emília ouviu bluff e viu o dragão cair estrebuchante. Das 6 cabeças atingidas, uma língua muito vermelha ainda saía e entrava, e a ponta da cauda do monstro fazia assim, agitada pelo veneno. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.